Olá pessoal, sou a professora Ellen e hoje daremos continuidade em nossas aulas da disciplina de Introdução aos Estudos da Literatura. Estudaremos os gêneros literários, que são categorias ou grupos em que podemos classificar as produções literárias. Essa classificação leva em conta determinados critérios, semelhantes aos que veremos a seguir. Desse modo, nesta aula 4, nós trabalharemos com o conceito de gêneros literários. É importante que não se confunda tipo textual com gênero literário. Por isso eu gostaria que ao longo dessa nossa aula vocês façam anotações necessárias para que possam estudar posteriormente. É comum observarmos uma confusão na diferenciação entre gêneros literários e tipos textuais. Conforme vimos na última aula, os tipos textuais são caracterizados por sua estrutura formal, o que é relevante dizer que são levados em conta os aspectos lexicais, gramaticais, os tempos verbais, o uso dos advérbios e outros elementos que nos permitem reconhecer a sequência tipológica a que pertence a produção textual. São 5, como nós vimos, os tipos textuais: a narração, descrição, injunção, dissertação e a exposição. Já os gêneros literários, eles tiveram sua origem na Grécia Antiga, através do filósofo grego Aristóteles. Ele foi um dos primeiros a fazer a classificação das obras literárias em 3 gêneros, quais sejam o épico, o lírico e o dramático. Mas então, o que vem a ser os gêneros literários? Os gêneros literários, então, são um conjunto de obras que apresentam características semelhantes de forma e conteúdo. Eles se dividem em 3 categorias básicas: o gênero épico, o gênero lírico e o gênero dramático. Como eu disse, se dividem então os gêneros literários em 3 categorias básicas: o épico, o lírico e o dramático. No gênero épico, ou gênero narrativo, também chamado modernamente de narrativo, há a presença de um narrador, que é responsável por contar uma história na qual os personagens atuam em um determinado espaço e tempo. Pertencem a esse gênero as seguintes modalidades. Nós vamos ver agora algumas das modalidades que estão dentro do gênero épico, não é? São chamadas também de subgêneros literários. A epopeia, a fábula, a crônica e o conto. A epopeia, que é o primeiro subgênero incluído dentro do gênero épico, é um gênero literário constituído de longos versos que narram a história de um povo ou de uma nação, envolvendo aventura, guerra, viagem, gestos heróicos. Normalmente apresentam um tom de exaltação. Então a epopeia normalmente vai apresentar esse tom de exaltação da pátria ou de um povo. Isto é, de valorização de heróis e dos seus feitos. Vamos a um exemplo de texto épico, né? Uma epopeia clássica mesmo. O texto de Os Lusíadas, lá o canto 1 dessa epopeia, de Luís de Camões. As armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca antes navegados, passaram além da Taprobana, em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana. E entre gente remota edificaram um novo reino que tanto sublimaram. E também as memórias gloriosas daqueles reis que foram dilatando a fé, o império e as terras viciosas de África e de Ásia andaram devastando. E aqueles que por obras valerosas se vão da lei da morte libertando. Então, nesse texto de Os Lusíadas, que é considerada a epopeia portuguesa por excelência, o próprio título já sugere as intenções nacionalistas do texto, uma vez que Lusíadas, né, o nome Lusíadas deriva sendo de uma antiga denominação de Portugal, Lusitânia. É um dos mais importantes textos épicos da época moderna devido à sua grandeza e à sua universalidade. Esta epopeia, então, ela narra a história de Vasco da Gama e dos heróis portugueses que navegaram em torno do Cabo da Boa Esperança e abriram uma nova rota para a Índia.
Camões deixa claro aqui que pretende narrar a história de um povo glorioso e que sua narrativa irá se sobrepor a diversas outras narrativas que a antecederam, inclusive a própria Odisseia, que é um texto épico clássico, uma epopeia clássica, certo? O próximo subgênero literário que nós vamos ver é a fábula. Também está incluído no gênero literário, né, narrativo. A fábula ela possui esse caráter moralizante. É um texto literário em que as personagens normalmente são animais e apresentam algumas características humanas, como a fala, por exemplo. Essa história geralmente termina com um ensinamento moral de caráter instrutivo e ela se apresenta em prosa. Vamos ver. O lobo e o cordeiro. Um cordeiro estava bebendo água num riacho. O terreno era inclinado e por isso havia uma correnteza muito forte. Quando ele levantou a cabeça, avistou um lobo também bebendo água. Como é que você tem a coragem de sujar a água que eu bebo? Disse o lobo, que estava há alguns dias sem comer e procurava algum animal apetitoso para matar a fome. Senhor, respondeu o cordeiro, não precisa ficar com raiva, porque eu não estou sujando nada. Bebo aqui uns 20 passos mais abaixo. É impossível acontecer o que o senhor está falando. Você agita a água, continuou o lobo ameaçador, e sei que você andou falando mal de mim no ano passado. Não pode, respondeu o cordeiro. No ano passado eu ainda não tinha nascido. O lobo pensou um pouco e disse, se não foi você, foi seu irmão, que dá no mesmo. Eu não tenho irmão, disse o cordeiro, sou filho único. Alguém que você conhece, algum outro cordeiro, um pastor ou um dos cães que cuidam do rebanho. E é preciso que eu me vingue. Então ali, dentro do riacho, no fundo da floresta, o lobo saltou sobre o cordeiro, agarrou-o com os dentes e o levou para comer num lugar mais sossegado. Moral da história, a razão do mais forte é sempre a melhor. Esta é uma fábula de Monteiro Lobato que está lá no livro dele, Fábulas, da editora Brasiliense. Então, o que nós vamos observar aqui é que, normalmente, as fábulas são histórias que terminam com um ensinamento moral, instrutivo, e que vão apresentar-se assim, em prosa, não é? Próximo subgênero literário com o qual nós trabalharemos é a crônica. De acordo com Antônio Cândido, a crônica é a filha do jornal. Ela não foi feita originalmente para o livro, mas para essa publicação efêmera, que se compra num dia e no dia seguinte é usada para embrulhar um par de sapatos ou forrar o chão da cozinha. Então, essa é a opinião de Cândido a respeito da crônica, não é? Vamos ler essa crônica, O Melhor Amigo. A mãe estava na sala costurando. O menino abriu a porta da rua, meio ressabiado, arriscou um passo para dentro e mediu cautelosamente a distância. Como a mãe não se voltasse para vê-lo, deu uma corridinha em direção de seu quarto. Meu filho, gritou ela. O que é? Respondeu com o ar mais natural que lhe foi possível. O que é que você está carregando aí? Como podia ter visto alguma coisa se nem levantar a cabeça? Sentindo-se perdido, tentou ainda ganhar tempo. Eu? Nada. Está assim, você entrou carregando uma coisa. Pronto, estava descoberto. Não adiantava negar. O jeito era procurar comovê-la. Veio caminhando, desconsolado, até a sala, mostrou à mãe o que estava carregando. Olha aí, mamãe, é um filhote. Seus olhos súplices aguardavam a decisão. Um filhote? Onde é que você arranjou isso? Achei na rua. Tão bonitinho, não é, mamãe? Sabia que não adiantava. Ela já chamava o filhote de isso. Insistiu ainda. Deve estar com fome. Olha só a carinha que ele faz. Trate de levar embora esse cachorro agora mesmo. Ah, mamãe, já compondo uma cara de choro. 10 minutos para botar esse bicho na rua. Já disse que não quero animais aqui em casa. Tanta coisa para cuidar, Deus me livre de ainda inventar uma amolação dessas. O menino tentou enxugar uma lágrima, não havia lágrima. Voltou para o quarto emburrado. A gente também não tem nenhum direito nessa casa, pensava. Um dia ainda faço um estrago louco. Meu amigo único, enxotado dessa maneira? Que diabo! Também nessa casa tudo é proibido, gritou lá do quarto. E ficou esperando a reação da mãe. 10 minutos, repetiu ela com firmeza.
todo mundo tem cachorro, só eu que não tenho. Você não é todo mundo. Também de hoje em diante eu não estudo mais, não vou mais ao colégio, não faço mais nada. Veremos, limitou-se a mãe de novo, distraída com sua costura. A senhora é ruim mesmo, não tem coração. Sua alma, sua palma, conhecia bem a mãe. Sabia que não haveria apelo. Tinha 10 minutos para brincar com seu novo amigo. E depois, ao fim de 10 minutos, a voz da mãe inexorável. Vamos, chega, leva esse cachorro embora. Ah, mamãe, deixa, choramingou ainda. Meu melhor amigo, não tenho mais ninguém nesta vida. E eu? Que bobagem é essa? Você não tem sua mãe? Mãe e cachorro não é a mesma coisa. Mãe, deixa de conversa, obedece sua mãe. Ele saiu e seus olhos prometiam vingança. A mãe chegou a se preocupar. Meninos nessa idade, uma injustiça praticada e eles perdem a cabeça. Um recalque, complexos, essa coisa. Pronto, mamãe. E exibia-lhe uma nota de 20 e uma de 10. Havia vendido seu melhor amigo por 30 dinheiros. Eu devia ter pedido 50, tenho certeza que ele dava, murmurou pensativo. Essa é uma crônica de Fernando Sabino, que está lá no livro dele, História de Infâncias. Nós observamos aí, gente, é que a crônica é a forma textual de narração que tem por base a narração de fatos cotidianos, que acontecem no dia a dia, não é? Então, notem que essa crônica moderna, ela gira normalmente em torno de fatos da atualidade, fatos que acontecem no cotidiano e fatos frescos, não é? Fatos que acontecem ali e que são retratados quase que de imediato. Essa é uma peculiaridade da crônica. Um outro subgênero literário com o qual nós trabalharemos, está incluído ainda dentro do gênero literário narrativo, é o conto. Né? No conto, nós vamos observar uma narrativa de ficção que possui um universo de seres e fatos ficcionais. Dessa maneira, o conto possui narrador, personagens, ponto de vista e enredos. A estrutura desse tipo de texto traz uma linguagem simples, acessível, dinâmica e direta. O conto ele possui uma extensão curta, ele é conciso, apresenta apenas uma linha dramática, pois não tem tempo para dispersão da ideia principal, como, por exemplo, em uma novela, que é maior que um conto e apresenta mais do que uma linha dramática, mais de um conflito. No conto, nós vamos observar apenas um conflito. Esse conflito ele vai ser conciso, narrado de forma concisa, ou seja, sintética, resumida. Próximo gênero literário, então, é o gênero dramático. São próprios para representação e aprendem a obra literária em verso ou prosa, passíveis de encenação teatral. Então, o texto dramático, ele é escrito exatamente para ser dramatizado, para ser interpretado. Dentre o gênero dramático, nós temos os subgêneros, o auto, a comédia, a tragédia, a tragicomédia ou a farsa. Aqui eu coloquei para vocês fotografia, um anúncio, não é, de um texto teatral muito antigo, escrito por Sófocles, o Édipo Rei. Na tragédia, o Édipo Rei é uma tragédia. Nessa tragédia grega, Édipo, ele é filho do rei Laio e da rainha Jocasta. Laio, que era o rei de Tebas, cidade que fora assolada por uma peste. Ao consultar o oráculo de Delfos, então, Laio descobre algo trágico sobre sua vida. Ele foi amaldiçoado pelos deuses, sendo destinado a casar-se com a sua mãe, com quem teve 2 filhos e 2 filhas, e a matar seu pai por engano. O rei que governava a cidade antes era Édipo. Após saber a verdade, sua mãe, que fora também sua esposa, se enforca. Édipo, então envergonhado de seus atos, perfura os próprios olhos. Toda essa tragédia tem início quando seu pai, o rei Laios, lá de Tebas, tem um filho com a rainha Jocasta e um dos oráculos lhe avisa sobre seu destino trágico, ser morto por seu próprio filho.
Depois do nascimento da criança, então, o rei Laio pede para que um dos seus servos leve e abandone o bebê no Monte Citerão, com os pés amarrados numa árvore. Entretanto, ele foi encontrado por um pastor que acabou levando ele para Corinto. Lá ele foi adotado pelo rei dessa cidade, pelo rei de Corinto, que o considerou como seu próprio filho. Já adulto, Édipo, então, decide abandonar Corinto e ir a Tebas consultar um oráculo que o revela sobre sua maldição. Qual era a maldição de Édipo? Matar o seu pai e se casar com a sua própria mãe. Desconsolado com a revelação, ele segue em direção à cidade. No meio de sua jornada, ele acaba matando o seu próprio pai, o rei Laio, por uma discussão que tiveram numa encruzilhada. E ainda encontra a esfinge na porta da cidade de Tebas. A esfinge era um ser mitológico, metade leão, metade mulher. Essa esfinge, ela aterrorizava grande parte do povo tebano com seus enigmas. E aí, quem adivinhasse o enigma dessa esfinge, quem não adivinhasse esse enigma seria devorado por ela. Entretanto, o Édipo corajosamente aceita o desafio, acerta a pergunta feita pela esfinge e se torna o novo rei de Tebas, casando-se com a rainha Jocasta, fato que culminará com um desfecho trágico. Então, vocês observam que é uma tragédia, não é? Ocorre tudo aquilo que o oráculo havia dito que aconteceria, não é? Tudo aquilo que ele havia dito em premonição que aconteceria. Então, a característica do texto dramático é exatamente essa, ser feito para ser ensinado. Próximo gênero literário com o qual nós trabalharemos é o gênero lírico. Nesse gênero, os textos eles expressam sentimentos e emoções. Normalmente são permeados pela função poética da linguagem. Nesse tipo de texto, a exploração da musicalidade das palavras é uma constante. São subgêneros dessa categoria o soneto, a elegia, a ode, a ecloga. A seguir, um exemplo, nós vamos ver aqui um exemplo de um soneto, que é um pequeno texto composto por 14 versos que estão divididos em 2 quartetos e 2 tercetos. Vamos ver. Soneto de Gregório de Matos Guerra a Jesus Cristo nosso Senhor. Pequei, Senhor, mas não porque hei pecado. Da vossa alta clemência me despido, antes quanto mais tenho delinquido. Vos tenho a perdoar, mas empenhado. Se basta a vós irar tanto pecado, a abrandar-vos sobeja um só gemido, que a mesma culpa que vos há ofendido, vos tem para o perdão lisonjeado. Se uma ovelha perdida já cobrada, glória tal e prazer repentino vos deu, como afirmais na sacra história. Eu sou, Senhor, a ovelha desgarrada, cobrai-a e não queirás, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. Nesse soneto de Gregório de Matos Guerra, vemos a clara situação em que o homem barroco se via querendo a salvação, por um lado, mas não deixando de aproveitar a vida terrena por outro. O autor, Gregório de Matos, viveu num período de transição entre o teocentrismo e o antropocentrismo, o que o deixa nesse conflito. Ele fala a Cristo que pecou, e mesmo tendo pecado, basta que Cristo o perdoe e coloque de volta em seu caminho e ele será salvo. Caso isso não seja feito por Cristo, ele perderá toda a sua glória, pois não terá conseguido resgatar o infiel do mal, não é? Então, o que nós vamos observar no soneto é exatamente essa estruturação. Um poema de 14 versos que se divide em 2 quartetos, né? 2 versos de 4 estrofes cada e 2 tercetos, 2 versos de 3 versos cada, 2 estrofes. O hino também é um subgênero literário do gênero lírico, não é? Tem por objetivo a exaltação, a glorificação, normalmente, da pátria ou de divindades. Como exemplo de hino, nós temos o próprio hino nacional brasileiro, que possui um viés altamente nacionalista. Vejam só.
Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Então, o que nós temos aí é a exaltação clara da pátria. Outro subgênero literário do gênero lírico são o idílio e a ecloga, que são textos de cunho pastoril. Ambas essas poesias, tanto o idílio quanto a ecloga, são poesias bucólicas, pastoris. A ecloga, ela difere do idílio porque ela apresenta a característica do diálogo entre personagens. Um exemplo de ecloga é o texto do Bocage, Olha Maria, as flautas dos pastores. Olha Marília, as flautas dos pastores, que bem que soam, como estão cadentes, olha o Tejo a sorrir-se, olha, não sentes os zefirós brincar por flores? Vê como ali beijando-se os amores, incitam nossos ósculos ardentes. Ei-las de planta em planta, as inocentes, as vagas borboletas de mil cores. Esse foi um texto do Bocage. Nesse soneto de Bocage, nós vamos observar que o poema lírico, ele explora a temática do amor. Por isso, nós podemos denominá-lo mesmo como lírico, lírico amoroso. Nele, o poeta se dirige à sua pastora, de pseudônimo Marília, né? Pastora, a mulher amada a que ele se dirige aí é denominada Marília, com carinho, com muito contentamento, e se declara feliz por tê-la como sua amada. Esse poema, ele reflete as características de uma escola literária denominada arcadismo, quando retrata o campo, os arbustos, os rouxinóis, as abelhinhas, enfim, a natureza toda, e mostra o poeta alegre, otimista, racional, equilibrado, porque vive no campo. Um outro subgênero do gênero lírico é a sátira, em que nós vamos perceber uma poesia que ridiculariza diversos temas, seja no âmbito social, político ou econômico. É um texto irônico, normalmente contra instituições, costumes e ideias de época. Vejamos, eu trouxe aqui apenas um trechinho de um poema de Gregório de Matos Guerra, em que ele fala assim: que falta nesta cidade verdade, que mais por sua desonra, honra, falta mais que se lhe ponha vergonha. Bom, gente, então nesse poema de Gregório de Matos, o que nós observamos é que há uma crítica óbvia à incompetência e à desonestidade, por meio de falsas perguntas, que falta nessa cidade. O próprio poeta, ele oferece respostas a essas falsas perguntas. Ele vai decompondo o interior de uma organização social, ou seja, ele vai tecendo uma dura crítica à corrupção, aos políticos, à estrutura administrativa de sua cidade, e que é muito atual, não é, gente? É muito contemporâneo nosso. Bom, nós vamos fazer agora uma atividade para fixarmos melhor o que nós aprendemos nessa aula. Número 1. Leia o poema abaixo. Neste poema existe uma repetição. Que repetição é essa? E letra B. Qual é a intenção do autor ao inserir essa repetição no texto? Poema de Carlos Drummond de Andrade, Cidadezinha Qualquer. Vamos lá. Casas entre bananeiras, mulheres entre laranjeiras, pomar, amor, cantar. Um homem vai devagar, um cachorro vai devagar, um burro vai devagar. Devagar as janelas olham. Eita, vida besta, meu Deus. É um texto do Antologia Poética de Carlos Drummond de Andrade. Então aqui eu gostaria que vocês explicitassem se existe uma repetição aqui e qual repetição é essa. Nós vamos observar que há sim uma repetição. O poeta, ele investe no que nós vamos chamar de paralelismo sintático, porque ele vai usar o mesmo artigo, o mesmo verbo, o mesmo advérbio nos 3 versos da segunda estrofe. Não é? Um homem vai devagar, um homem vai devagar, não é? Nos 3 versos da estrofe. E ele altera apenas o substantivo. Então, ele vai alterar homem, cachorro e burro apenas. Isso é o que nós chamamos de paralelismo sintático.
e induz o leitor ao colocar o homem na mesma condição do cachorro e do burro, numa forma de animalizá-lo, por ter um cotidiano igual ao dos animais que o cercam. Já a repetição do advérbio devagar, no final do verso e no início do verso, pela própria força semântica da palavra, reforçam a ideia da rotina que é elucidada em todo o poema. Essa rotina típica de cidades do interior, não é? É o que nós vemos aqui. Bom, pessoal, essa é a mensagem que eu gostaria de passar para vocês. Eu espero que a discussão iniciada aqui seja útil à compreensão e esclarecimento do conteúdo do livro didático. Obrigada.